Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. Muitas pessoas me mandam no Instagram bem o que vai acontecer agora com a reforma tributária. O que vai acontecer com nossos bolsos, nossos investimentos, os impostos, depois de 30 anos de discussão. 30 anos que está discutindo, vocês não fazem ideia quantos governos já passaram discutindo sobre a necessidade de reforma tributária. E ela passou, a Câmara dos Deputados deu o primeiro passo histórico e aprovou nessa sexta-feira, no dia 7, a primeira fase da reforma tributária, que na verdade essa reforma tributária ela vem agora reformulando a tributação sobre consumo. Vai ter outras reformas que vai tributar outras coisas. Fica tranquilos. Então, o texto agora vai seguir para o Senado, onde ele precisa ser aprovado lá também em 2 turnos e depois ele vai entrar em vigor. Então, o que vai mudar com ela? Vai melhorar ou vai piorar as coisas no Brasil? Será que vamos pagar menos impostos ou mais impostos? Isso vai taxar também nossos investimentos agora. Quando isso vai entrar em vigor? Tudo isso e muito mais nesse vídeo que eu gravei para vocês. Então vamos começar. Primeira coisa, será que a gente precisa de uma reforma tributária? E a resposta é definidamente sim. E na verdade, muito sim. O Brasil tem o pior e o mais complexo sistema tributário do mundo. Vou dar para você um exemplo simples. Olha como isso é ridículo. Aquele aqui que gosta de tomar casquinha de sorvete de McDonald's. Não estou fazendo propaganda, mas você lembra? Eu gosto. Só que de repente, de um dia para o outro, em todos os quiosques do McDonald's, não aparece mais a palavra sorvete. Aparece a palavra sobremesa. Mas por que isso, bem? Veja esse gráfico, olha uma coisa interessante. Sorvete do McDonald's, eles pagavam de 3,65 ou 9,25 de PIS e COFINS, dependendo do regime tributário da pessoa. Agora, no momento que eles mudam a palavra para sobremesa, láctea, quer dizer, a gente não vende mais sorvete. Continua vendendo sorvete. Agora, alicate vira zero de PIS e COFINS. Então, praticamente, McDonald's está ganhando agora milhões só de mudar a palavra. Agora, a gente não vende sorvete, a gente vende sobremesa. Querem ver mais uma coisa interessante que todos vocês conheçam? Eu adoro sonho de valsa. Todos vocês lembram? Bombom, sonho de valsa. Quem percebeu alguns anos atrás que de repente o bombom já não chega como bombom, ele chega quadrado, como waffle. Por que isso, bem? Porque bombom paga 5% do IPI. Waffle não paga. Gênio. Pois é. Outro exemplo simples. Perfume. Olha que interessante. Se você vende perfume, você paga 27,3% de IPI. Se você vende. Se você escreve em cima do negócio água de colônia, você só paga 7,8%. Vocês entendem como é maluco todo esse sistema? Por que o sistema é tão complexo? Porque além de você precisar conhecer todas as leis diferentes, federais, estaduais, municipais, as empresas precisam também ficar atentas à interpretação dos fiscos que fazem essas normas. Quer dizer que às vezes uma empresa está pagando anos, achando que está pagando certinho, vem um fisco para a empresa e fala, sinto decepcioná-los, mas nos últimos 10 anos você está pagando um imposto errado, você está pagando 12%, na verdade você deveria pagar 18%, esse 6% vai dar para vocês uma multa de 34 milhões de reais de um dia para o outro, só para vocês verem. Só para vocês verem, pensa comigo, os 27 estados, temos as leis tributárias da União, 27 estados e 5.570 municípios que eles produzem os próprios leis e própria tributação de cada um deles. Além disso, para agravar o problema, o regulamento pode mudar constantemente. Não, olha que loucura. No Rio Grande do Sul, o ICMS foi alterado 558 vezes nos últimos 4 anos. Vocês entendem? Entendeu? Então, aí as empresas ficam malucas. As empresas gastam, em média, 1.500 horas de trabalho por ano. Isso quer dizer 61 dias só para calcular corretamente os tributos que eles precisam pagar. Tentando, pelo menos. Só para vocês verem, empresas grandes precisam de departamentos tributários tão grandes apenas para tentar estar em conformidade com a lei. E mesmo assim, a maioria não consegue vencer esse manicômio tributário. 86% das empresas estão em situação de irregularidade tributária. Incrível. Nem estou falando agora, obviamente, da carga tributária extremamente elevada do Brasil, que obviamente é freio brutal para o desenvolvimento do país. Só para vocês verem, olha esse gráfico comparado ao Brasil com os países mais desenvolvidos do mundo. Nesse gráfico aqui que você está vendo a comparação do Brasil com os países mais desenvolvidos do mundo, você está vendo que a média carga tributária do Brasil é por volta de 34%.
Aqui você está vendo nessa gráfica todos os países do OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, certo? Que a carga tributária deles é parecida com nós, porém, países em questão de desenvolvimento, o Brasil é o pior de todos. O problema é que o Brasil não é um país rico, sendo que os indicadores sociais do Brasil são os piores do que toda essa lista, entendeu? Só para vocês verem, o IDH é um índice de desenvolvimento humano que verifica realmente a qualidade de qualidade de vida que os cidadãos têm em um país. Do Brasil é o pior de todos esses países. Mas por que isso? Por que a gente paga tantos impostos e entrega tão pouco? Porque o Brasil gasta muito mal o dinheiro. Simplesmente porque nossa burocracia, simplesmente, ela apropria de grande parte dos tributos que arrecada, ok? Em forma de salários gigantes, aposentadorias, privilegiados para uma camada privilegiada da população, ok? E outros benefícios que simplesmente absurdos. E obviamente porque a carga tributária é elevada, obviamente altíssima, o que faz que o Brasil simplesmente não é competitivo como outros países que têm menos tributação, obviamente. Mas esse sinal fica ainda pior. Você fala, bem, mas você está comparado com os melhores países do mundo. Pois é. Sabe qual é o pior? Que se a gente vai comparar com a América Latina, nós estamos também um dos piores da América Latina, só para vocês verem aqui. Se você ver aqui a lista de todos os países da América Latina, Brasil é o pior de todos. Praticamente não tem nenhum país da América Latina tão ruim quanto a gente em questão de quantidade de impostos cobrados. Por isso que a reforma tributária, óbvio que ela é necessária e muito. Não tem nenhuma pessoa no Brasil que não acha que essa reforma é necessária. Não vou entrar nesse vídeo discutindo politicamente como pode ser uma reforma que está 30 anos tentando discutir, de repente ela aparece de um dia e no dia seguinte já tem que correr para aprovar ela, sem os parlamentares terem nem tempo para ler ela direto. Nem vou discutir porque precisava liberar bilhões e bilhões de dinheiros em emendas para os parlamentares para aprovar. Deixa essa discussão. Vamos discutir o que temos na mão. Então vamos começar a falar um pouquinho das coisas que estão mudando com essa reforma. Ok, primeira coisa, nós temos aqui no Brasil uma coisa que chama impostos em cascata. O que isso quer dizer? Ao longo de várias etapas da produção, do empresários, o comércio, ou consumidores, eles pagam impostos sobre impostos. Uma pessoa paga imposto, vende para o outro, que vende esse produto, que paga também impostos que outro pagou, que vende para o terceiro, que paga, vem o consumidor que paga em cima do imposto que foi pago, várias. Simplesmente imposto sobre impostos. A reforma vai tentar acabar com essa parte. Outra coisa que a reforma vai acabar é a questão de alíquotas variadas. Hoje no país tem um babel praticamente tributários. Para alguns produtos, há 27 alíquotas diferentes de ICMS, dependendo dos estados, ou a fábrica, ou a loja. Isso nem estou falando de tributos federais, municípios, tudo. É uma bagunça total. Agora, por exemplo, vai ser alíquota padrão para todos os produtos e serviços. Como eu mostrei para vocês no começo, o perfume tem uma EPI num lugar, água colônia tem no outro. Putz, então eu estou produzindo perfume, eu estou vendendo isso, eu sou vendedor do que exatamente? Quanto eu vou pagar? E a empresa? E o fiscal vai lá e fala, não, você está vendendo perfume, não, mas a gente está vendendo água. Todas essas distorções vai acabar. Então, primeira coisa, também não vai existir mais diferença entre produtos e serviços. Isso é uma coisa complicada. Eu estou vendendo produtos, eu estou vendendo serviços. Um curso na internet, ele é um produto ou é um serviço? Depende, você está dando aula online ou você é gravado. Você está vendendo um CD ou você só está entre... Tudo isso é loucura. Essa é a tendência que vai acabar, ok? Por exemplo, download de software. Está vendendo um produto ou é um tipo de serviço? Mas você não recebe nada em casa, você só baixou alguma coisa. Então, entende como as coisas eram complicadas, entendeu? E aí, o que aconteceu? De novo, como está tudo confuso, muitas dessas questões iam ser levadas à justiça, entendeu? Então, aí ficava brigas pesadas de bilhões, brigando entre empresas, os fiscos, e você já sabe o que vai acontecer, entendeu? O novo regime tributário não faz distinção entre produtos e serviços, tudo igual. E impostos será cobrado sobre o consumo. Quem está consumindo, quem está comprando, vai pagar. Simplesmente isso. Qual é a ideia da reforma? A ideia da reforma é simplesmente unificar muitos impostos diferentes, que na verdade no Brasil nós temos 5 impostos diferentes, e unificar eles para praticamente um imposto. Esse imposto chama IVA, que é Imposto sobre o Valor Agregado. Esse é o mesmo imposto que está praticado praticamente em 170 países ao redor do mundo, ok? Então, 5 impostos que existem hoje serão substituídos, como eu falei. Só que, como o Brasil não consegue descomplicar tanto,
Nosso IVA, Imposto sobre Valor Agregado, não vai ter 1, vai ter 2. Tá, beleza. E por isso isso vai chamar IVA dual, quer dizer 2. Então vamos lá, Benny, explica. Vamos cobrar agora mais ou menos do que estamos pagando? Esse 5 que vai ser trocado para 1, que na verdade é 2, vai ser melhor ou pior? Quem sabe uma coisa? Ninguém sabe, porque na verdade o IVA, esse imposto ainda não foi definido. Dizem que vai ser por volta de 25%. Isso é a perspectiva, mas já estão falando que pode ser mais alto. Por quê? Mudanças que aconteceram na última hora. Por isso que está muito criticado, porque na última hora tem muitos setores que têm muita força política. Pensa comigo. E esses setores puxam cada um para o lado dele. Pega os congressistas deles e briga para ele brigar lá, que se ele não vai mudar esse texto, não vamos aprovar. E aí o que acontece? Temos muitas exceções. Nós vamos ter imposto único, teoricamente, de 25%, vamos dizer assim, mas tem muitos que vai ter, muitos setores, muitos produtos que vai ter isenções, desconto e assim vai. Quanto mais isenções, quanto mais desconto, vai ter que ser cobrado do outro. Lembra disso. Se você diminuir tributos para uma, por exemplo, para a indústria, você vai ter que cobrar do serviço. E assim vai. Não vai ser, diminuir para isso. Não, porque para diminuir, tem que ser máquina mais eficiente, tem que ter governo que gasta menos. Isso nós não esperamos que vai acontecer. O que estamos tentando pelo menos fazer, que não vai aumentar impostos. Quer dizer que se eles vão diminuir para um, pode se preparar que vai aumentar para outro e vice-versa. Isso que vai acontecer. Ok, então vamos lá. Vamos entender como vai funcionar. A extensão dos 5 tributos, como eu falei para você. Os três federais, que são Programa de Integração Social, que é o PIS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, que é o CONFINS, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Esses tributos vão ser substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Então, EVA, como eu falei, ele vai ser dividido por 2. Um que vai ser o CBS, vocês podem ver aqui nesse gráfico, e isso vai ser, obviamente, arrecadado pela União. E o segundo imposto que vai chamar IBS, unificará o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ICMS, e o Imposto sobre Serviços, ISS, certo? A ideia do sistema, obviamente, do novo reforma é transformar as coisas mais simples, mas pode ter certeza que na primeira etapa isso não vai excluir uma guerra entre os produtores. Para quê? Porque ele vai conseguir mais desconto, isenção, tudo isso. Então, esse processo vai acontecer em seguida por meio de uma lei complementar, certo? Que, na verdade, ele vai especificar as novas regras que vai definir quais os produtos entram em cada uma das 4 categorias. Vai ter produtos que vai ter, obviamente, a maior parte vai pagar o normal, mas aí vai ter produtos que vai ser produtos isentos, vai ter produtos incentivados, tributados em 60% da alíquota geral, vai ter produtos comuns, tributados pela alíquota geral, como eu falei, e vai ter produtos penalizados por imposto seletivo. Então quer dizer que eles, como tipo imposto do pecado, que eu já vou falar para ele, que vai pagar acima da alíquota geral. Então, vocês veem. Então, aí vocês entendem como vai ser as brigas dos setores. Quem vai ser beneficiado mais? Eu vou ser beneficiado, eu vou pagar igual. Não, você vai pagar mais e assim vai. Então, entenda que essa briga vai longe. Por exemplo, se você pega medicamentos, vai ter 50% de descontos nos impostos deles. Outra coisa beneficiada, cesta básica, os produtos para a população de baixa renda. Isso vai ser isenção. Agora, é lindo, mas aí começa a guerra. O que é cesta básica? O que cabe? O que produz? Isso entra na cesta básica? Não, isso não entra. E aí os produtores começam a brigar. Não, coloca isso é importante, né, para todo mundo. Não, isso não é importante, tá? Pensa comigo, porque cada coisa que entra, lembra, cada isenção para uma coisa, quer dizer aumento de imposto para outra coisa. Entende que essa soma, teoricamente, isso é uma zero. Sempre vai alguém beneficiado e alguém pagando a conta. Não pensa, que bom que agora vai ser isenção. Não, lembra que você vai pagar essa conta. Que seja claro para todo mundo. Bem, então, isso vai começar aqui. Amanhã, semana que vem... Não, calma. Vai levar anos e anos implementar. Só para vocês verem, vai ter fases, obviamente, para essa tributação nova começar a valer. Começa em 2026. Só daqui 3 anos começa a unificação de impostos. Será aplicada uma alíquota única de teste. Vai testar, vai colocar IVA 0,9%, ok? Simplesmente no federal e 0,1%, ok? Para IVA estadual, que vai ser o ICMS e o ICC. Para quê? Para começar a cobrar um valor, entre aspas, baixo, para ver como vai ser fazendo o teste. 2027 vai entrar em vigor por complexo a nova CBS, PIS e CONFINS, ok? Aí eles vão ser extintos. A alíquota do IPI será zerada, com exceção dos produtos que impactam na Zona Franca de Manaus. 2028, o último ano de vigência dos atuais impostos estaduais e municipais. Antes de todos eles virar IBS. E entre 2029 e 2032,
e vai começar alíquotas do ICMS, que começam a cair gradativamente até que em 2033 o novo IBS vai ser permanente implantado em todos os lugares. Então vocês entendem que nós estamos falando de começa 2026 até 2033 que vai implantar. Vai ser brigas, vocês lembram? Então, fica tranquilos, não é para amanhã, ok? E outra coisa que muitas pessoas perguntam sobre dividendos. Bem, agora vai começar a cobrar? Não. Não vai cobrar nessa reforma, mas fica tranquilos que infelizmente já a próxima reforma que vai começar daqui a alguns meses, que vai começar sobre ela, vai ser sim sobre ganhos de capitais. Outra mudança que nós temos a respeito de transferência de heranças. Vai começar simplesmente um dos princípios de definições sobre o tema é que a ITCMD, Imposto, Transmissão, Casa, Mortes e Doação, será aplicado de forma progressiva. Quer dizer o quê? Quanto maior a herança, mais as pessoas vão pagar, certo? Hoje, essa alíquota é 8% e ela vai poder simplesmente subir e muito. Agora, sempre assim as pessoas falam, muito bem, porque quem deixa herança aos ricos, vamos taxar. Olha como a vida se engana. Você sabe quem vai se lascar com esse imposto? Os classe média, não os ricos. Os ricos, eles vão fazer o rol familiar. Tem várias maneiras que os ricos conseguem escapar disso. Quem vai se lascar é quem, classe média, às vezes tem uma casa, dois, vai passar de herança e vai pagar cada vez mais caro por isso. Então, não fica muito feliz se você está torcendo que os ricos vão se lascar, porque não vai acontecer. Aliás, nunca acontece. Outra coisa que vai entrar é um tipo de mecanismo que essa reforma vai trazer de cashback. O que isso quer dizer? Na verdade, é um conceito novo para a população de baixa renda. Eles pagam impostos, mas vai achar uma maneira para devolver para eles, um cashback. E aí vai definir, aí conforme renda, raça, tudo isso. É meio complicado essa parte, entendeu? Porque quem vai definir quem vai receber? Será que isso não vai ser uma moeda de troca do governo para ter apoio? Ou a gente libera para vocês? Eu não gosto muito dessas coisas. Se quiser me ajudar, só faz pagar menos impostos e pronto. Outra coisa que vai mudar chama imposto duplicado. Lembra que eu falei para você que vai ter 4 tipos de alíquotas? Vai ser alíquotas quem vai ter isenção, vai ter quem vai ter desconto, quem vai pagar igual, que é a maioria, e alguns que vai se ferrar, quer dizer, vai pagar mais ainda. E eles vão criar esse imposto duplicado, que ele vai ser imposto de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, tudo bem, e meio ambiente. Problema. O que isso quer dizer? Impostos mais altos sobre cigarros e bebidas alcoólicas e coisas que prejudicam o meio ambiente. A pergunta é o que prejudica o meio ambiente? Madeira prejudica quando você corta árvores? Sim, então vamos taxar mais. Plástico, tudo. Então, é coisas meio em aberto, meio complicado. E uma coisa que eu aprendi. Se você vai aumentar muito os impostos em cima de um produto, por exemplo, cigarros, tudo isso, sabe o que vai acontecer? Muito contrabando, porque compensa. Porque como vai ser muito mais barato comprar em Paraguai e trazer para cá, a gente vai aumentar muito contrabandos. E a consequência que é mais engraçado que agora vai arrecadar muitas vezes menos. Por quê? Porque menos pessoas vão comprar em forma legal, menos pessoas mais ilegal. Então, esse negócio, vamos taxar tudo, aumentar, porque aí sim a gente vai arrecadar mais, não funciona muito bem. Aliás, taxação em geral, ela faz exatamente o efeito contrário. Quanto mais você taxa, menos você arrecada. Como assim, bem? Por quê? Porque as empresas, eles não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, porque as taxas são muito altas. Então, incrível que pareça, quando você taxa menos, muitas vezes você arrecada mais. Mas não, isso é a discussão hoje. Vamos lá. Outra coisa que vai ser IPVA. Todos os meus amigos que têm jatinhos, iate e lanches, a festa acabou. A partir de hoje, vocês também vão pagar IPVA em cima dessas coisas. Até então, sempre somente carros que pagavam, agora nós vamos ter outros que vão pagar. E nós temos também, vai ter uma IPVA progressiva. De novo, carros, por exemplo, que eles são impacto boa para o meio ambiente, vai ter descontos. Os carros que são mais poluídos, não vai ter desconto. Mas aí, de novo, será que isso é justo? Porque quem tem dinheiro pode comprar um carro elétrico, tudo isso. Ele vai ser beneficiado. O cuidado que não tem dinheiro para carro elétrico, que compra um carro a gasolina, baratinho, entendeu? Velho, tudo isso, vai pagar mais IPVA? Não sei muito bem, vamos ver. E a outra coisa que nós vamos ter, atualização no IPTU. E essas coisas pode pegar feio para nós, entendeu? Simplesmente vai a ser autorizados a prefeituras atualizar o base de cálculo do IPTU por meio de decreto. E, em outra palavra, do jeito que eles quiserem. Isso quer dizer que se o município seu vai achar que agora, por mudanças das legislação, agora ele está arrecadando menos do que antigamente, agora ele pode compensar
e de repente você vai encontrar que seu IPTU, ele vai resolver que IPTU de apartamento acima de 1 milhão, vamos dobrar o IPTU, apartamento de 2 milhões, vai, e assim vai. E como nem precisa votação nada, é apenas um decreto do prefeito. Coisas boas não vai ser disso, mas vamos esperar os próximos capítulos para falar. Então, concluindo tudo que eu falei, eu sei que o vídeo ficou muito longo. A reforma tributária é necessária? 100% sim. Vai resolver um pouquinho, vai melhorar um pouquinho, mas de novo, vai levar um processo muito longo. Vai ser muito bom? Não, não vai ser. Por quê? Porque simplesmente não foi definida praticamente nada. Depois, como lei complementar, vai ter que definir muitas outras coisas. Quer dizer que vai brigar muitos. E os setores e as indústrias que têm mais dinheiro, mais poder político, vai ser beneficiados e que não vai se lascar. E normalmente quem se lasca nessas reformas é os cidadãos comuns, todos nós, praticamente. Então, isso que vai acontecer com essa reforma. Espero que eu passe para vocês uma visão otimista do que nós vamos ter. Mas isso que nós temos para hoje. Vamos esperar o próximo capítulo para ver como vai ser desenvolver. Agora vai para o Senado, eles com certeza vão querer mudar coisas lá, e aí talvez vai voltar para o Congresso. E vai passar ainda bastante água no Rio do Jordão. Tentei explicar de uma maneira mais simples, coisas extremamente complicadas. Se gostou desse vídeo, obviamente, curte, comenta aqui, escreve para mim. Você acha que vai melhorar ou vai piorar com essa reforma tributária? Escreve para mim nos comentários e compartilhar com outras pessoas que estão perdidas nessa parte. Um beijo no coração e até o próximo.